22 de novembro de 97, 11 da noite. Milhões de pessoas assistindo TV em Chicago. De repente a transmissão é cortada. A tela fica preta. E aparece uma figura bizarra. Um homem com máscara distorcida. Fundo girando. Som distorcido. Movimentos erráticos. E ele começa a falar coisas sem sentido. Zombando, rindo, se contorcendo. Durante 90 segundos, ele controla completamente a transmissão. E então, desaparece. A TV volta ao normal. Ninguém sabe quem foi. Ninguém foi preso. E até hoje, 37 anos depois, continua sendo a invasão de TV mais misteriosa da história. O FBI investigou. Especialistas em telecomunicações analisaram. E a conclusão foi assustadora. Para fazer isso, seria necessário equipamento militar, conhecimento técnico avançadíssimo e acesso a locais específicos. Não era brincadeira de hacker amador. Era algo muito mais sério. Então quem fez isso? Por que fizeram? E como nunca foram pegos? Vamos destrinchar esse mistério. Porque quanto mais você investiga, mais estranho fica. Primeiro, preciso te dar o contexto. Em 1987, invadir transmissão de TV era tecnicamente muito mais difícil que hackear um site hoje. Não era questão de digitar código num computador. Você precisava de equipamento físico, transmissores potentes, antenas direcionais. E precisava estar fisicamente próximo das torres de transmissão, e não podia fazer de qualquer lugar. Precisava estar num ponto específico com linha de visão direta para a torre. E precisava ter sinal mais forte que a emissora para sobrepor a transmissão. Isso exige planejamento, equipamento caro e conhecimento técnico que muito pouco gente tinha na época. Então vamos aos fatos. A primeira invasão aconteceu às 9h17 da noite, durante o jornal da WGN, uma das principais afiliadas da CBS em Chicago. O apresentador estava ao vivo quando a tela ficou preta. Por 15 segundos apareceu a figura com máscara de Max Headroom, sem som, apenas imagem distorcida. Os engenheiros da WGN reagiram rápido, mudaram a frequência de transmissão, e a invasão foi cortada. Mas às 11h15 da noite aconteceu de novo. Dessa vez durante um episódio de Doctor Who na WTTW, emissora pública de Chicago. E dessa vez foi mais longo. E muito mais bizarro. A figura com máscara apareceu de novo. Mas agora tinha som e começou a falar. Ele está de volta. Melhor do que vocês. Ele é um filho da puta maluco. E então começou a cantar o jingle da Coca-Cola distorcido. Zombou de apresentadores locais. Fez referências obscuras. Se contorceu de forma estranha. Gemeu. Riu histericamente. E em determinado momento, uma mão feminina aparece segurando uma mosca. E começa a bater nele com ela. Ele grita. Se contorce. Rindo. Durante 90 segundos, essa cena surreal tomou conta da TV de Chicago. E então a transmissão voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido, as pessoas que assistiram ficaram chocadas, confusas, assustadas e ligaram para a polícia, ligaram para a emissora. O FBI foi acionado imediatamente e a investigação começou, mas nunca chegou a lugar algum. Vamos aos detalhes técnicos que tornam isso perturbador. Para invadir a transmissão da WTTW, os invasores precisavam de um transmissor com potência de pelo menos 100 watts. Provavelmente mais equipamento desse tipo em 1987 não era algo que você comprava na loja de eletrônicos. Era equipamento profissional, caro, controlado e precisava estar posicionado em local específico. Com linha de visão direta para a torre de transmissão da WTTW no topo do Sears Tower, o prédio mais alto de Chicago na época. Engenheiros calcularam que o transmissor provavelmente estava num raio de 15 quilômetros da torre, em algum ponto elevado. Provavelmente no topo de outro edifício, e montaram equipamento complexo. Transmitiram sinal por 90 segundos, e desmontaram tudo sem deixar rastro. Em menos de 2 horas fizeram isso 2 vezes, em 2 emissoras diferentes. Isso exige coordenação, planejamento e múltiplas pessoas envolvidas. Não foi uma pessoa sozinha no porão. Agora vamos à parte estranha. O conteúdo da invasão. A figura usava máscara de Max Headroom, um personagem de TV popular na época, um apresentador de talk show virtual, CGI rudimentar. Irônico e sarcástico, mas a versão da invasão era distorcida, perturbadora. As falas não faziam sentido lógico aparente. Ele zombou de Chuck Swirsky, comentarista esportivo. Disse, eu acho que ele é melhor que Chuck Swirsky. Ele é um filho da puta maluco! Fez referência à Coca-Cola. Cantou o jingle distorcido. Falou sobre uma luva. Gemeu de forma estranha. Disse algo sobre nervos. E no final,
Antes da transmissão cortar, ele abaixa as calças. E uma mão feminina começa a bater nele com a mosca enquanto ele grita. Nada disso faz sentido coerente. Parece aleatório, caótico, como se fosse feito só para chocar. Mas aqui está o detalhe. Alguns analistas acreditam que havia mensagens codificadas. As referências eram específicas demais. Chuck Swirsky era conhecido. A luva pode ser referência a algo. As frases sem sentido podem ser código. E o mais estranho, algumas pessoas alegam que conseguiram decifrar padrões nas falas, que havia frequências ocultas no áudio, que a distorção não era aleatória. Nunca foi provado, mas a possibilidade existe. Agora vamos às teorias sobre quem fez isso. Teoria número 1. Hackers amadores. A teoria oficial do FBI é que foram entusiastas de tecnologia. Pessoas com conhecimento técnico que queriam fazer uma pegadinha elaborada. Eles montaram o equipamento, fizeram a invasão, e nunca foram pegos porque eram cuidadosos e desmontaram tudo rapidamente. É possível? Tecnicamente sim, mas improvável. Porque equipamento desse tipo em 1987 era extremamente caro e difícil de conseguir. Não era algo que amadores teriam acesso fácil. E a coordenação necessária para fazer isso 2 vezes em 2 horas exige planejamento militar. Teoria número 2. Demonstração de vulnerabilidade por empresa de segurança. Algumas pessoas acreditam que foi feito por empresa especializada em segurança de telecomunicações, para demonstrar para as emissoras como suas transmissões eram vulneráveis, uma espécie de teste de penetração não autorizado, mostrando: olha, vocês podem ser invadidos facilmente. Contratem nossos serviços. Isso explicaria o conhecimento técnico, explicaria o equipamento profissional e explicaria por que nunca foram pegos. Porque eram profissionais que sabiam cobrir rastros. Mas não explica por que o conteúdo era tão bizarro. Se fosse demonstração profissional, seria mais sério. Teoria número 3. Operação militar ou de inteligência. Aqui fica sombrio. Alguns pesquisadores acreditam que foi teste de capacidade militar. Durante a Guerra Fria, havia preocupação constante sobre guerra de informação, capacidade de invadir transmissões inimigas, disseminar propaganda, causar caos. E os militares americanos estavam desenvolvendo tecnologia para isso. E se o incidente Max Headroom foi teste real? Demonstração de capacidade? Mostrando que podiam invadir transmissões civis à vontade? O conteúdo bizarro seria justamente para desacreditar, para que ninguém levasse a sério, para que parecesse brincadeira de malucos em vez de operação militar. E se foi isso, nunca seria resolvido, porque seria classificado, protegido, enterrado. Teoria número 4. Mensagem codificada entre agências, ainda mais conspiratória. A ideia de que a invasão não era para a população geral. Era mensagem codificada entre grupos específicos, as referências obscuras, as frases sem sentido, as distorções. Tudo seria código. E as pessoas certas saberiam decifrar. Quem seriam essas pessoas? Agentes, células, grupos de interesse, operações secretas. E a invasão de TV seria método de comunicação impossível de rastrear, porque não deixa rastro digital. Não passa por sistemas de comunicação monitorados, é transmissão pura, que desaparece no ar. Agora vamos aos detalhes que a investigação revelou, e que tornam o caso ainda mais estranho. Primeiro, nenhuma impressão digital foi encontrada, nenhum equipamento foi recuperado, nenhuma testemunha confiável apareceu. Segundo, a máscara usada era feita à mão, não era comprada, era máscara customizada. Alguém fabricou especificamente para isso. Terceiro, a voz foi analisada, e especialistas disseram que pode ter sido distorcida eletronicamente. Não sabemos se é voz real ou sintetizada. Quarto, o fundo giratório atrás da figura parece ter sido feito com equipamento profissional de estúdio. Não era improvisado. Tudo indica planejamento profissional, não amadorismo. E aqui está o detalhe final perturbador. Nunca aconteceu de novo. Depois do incidente de 1987, nenhuma invasão similar aconteceu em Chicago, ou em qualquer lugar do ZEUA. Por quê? Se foi brincadeira, por que não repetir? Se foi demonstração, por que só uma vez? A única explicação lógica: quem fez conseguiu o que queria, e parou, ou foi impedido de continuar. Em 2010, alguém postou anonimamente online alegando ser o responsável. Disse que foi brincadeira de universitários, que usaram equipamento emprestado do laboratório da universidade, mas não forneceu provas, não deu detalhes técnicos. E a história tinha várias inconsistências. A maioria dos investigadores descartou como falso.
Então, até hoje, o caso permanece não resolvido. E provavelmente nunca será. Porque se foi operação oficial, nunca será admitido. Se foi grupo privado, eles claramente sabem como cobrir rastros perfeitamente. E se foi algo mais estranho? Mensagem, teste, demonstração, ritual. Nunca saberemos. O caso Max Headroom é lembrança perturbadora de que sistemas que achamos seguros podem ser invadidos, que transmissões que confiamos podem ser manipuladas, e que pessoas com conhecimento suficiente podem controlar o que você vê sem deixar rastro. E em 1987, antes da internet, antes de hackers serem comuns, alguém fez isso e desapareceu. Se esse mistério te fascinou, deixa o like e se inscreve. Comenta! Você acha que foi brincadeira ou operação militar? Até o próximo caso não resolvido.